Gente, vamos lá. Então, como vocês puderam entender mais ou menos, é um bate-papo mesmo. Vamos conversar. Tiver dúvida ou quiser comentar alguma coisa, é só levantar a mão. Vou aí levar o microfone para a gente poder ouvir todo mundo, tá bom? Alguém quer começar? Quer começar? Boa noite, paz e graça à igreja. Bom, a minha pergunta é: sabemos que Deus criou todas as coisas, mas também sabemos que Ele não poderia ter criado o pecado. Creio eu que o primeiro pecado tem origem com Satanás no céu tendo a desobediência a Deus. Qual que é a relação desse pecado, o primeiro pecado sendo com Satanás, com o pecado do homem em Adão? Amém. Eu não entendi muito bem, irmão Vitor, mas o que acontece? O pecado, ele traz uma consequência muito séria. Eu acredito que jamais Adão poderia imaginar a consequência da atitude dele na simplicidade, simplesmente, de comer aquela fruta. Não é simples. Gente, é uma fruta, está aqui, eu estou vendo, eu estou cobiçando ela, minha esposa cobiçou, comeu, não morreu. Então, além de destruir a vida dele, destruiu da família, destruiu da humanidade, ele foi expulso de um jardim. Através da sua atitude, o homem não pôde ser mais eterno. Então, tudo uma consequência gerada pela liberdade que Deus deu ao homem. Eu não acredito que é um fator gerado entre Deus e o diabo para trazer uma consequência disso. Mas é entre Deus e o homem. O diabo já foi expulso. Ele já não tinha nenhum pacto, ou ação, ou atitude que pudesse interferir no projeto de Deus, a não ser o próprio homem. Amém? Você respondeu, irmão, aí, Deus abençoe. Eu penso que talvez, nessa pergunta que o irmão fez, sempre fala o nome para a gente conseguir, Vitor, que o irmão Vitor fez, Vitor Gabriel Falcão. O pastor Teófilo sabe todos os nomes, porque ele ora por nós todos, então ele sabe nome e sobrenome, que ele fica lá, né, orando por nós, glória a Deus. Irmão Vitor, eu acredito que ligação não tem, mas eu acredito que o inimigo ele fica o tempo inteiro trabalhando para que nós cometamos os mesmos erros que ele cometeu e coisas até pior, exatamente para trazer essa notícia de que o melhor que Deus fez é totalmente errado, é totalmente ruim. Então, eu acredito que a tentação foi exatamente essa, né? Olha, ele vai cair como eu também. Então, eu acredito que ligação não, mas eu acredito que o inimigo trabalhe sim para nos destruir exatamente porque nós somos a obra-prima do Senhor. Amém? Deu para... Amém. Próxima, tem mais pergunta? Só levantar a mão. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, eu vou fazer uma. A gente está na era das redes sociais, do TikTok, do Instagram, e a gente falou sobre a pornografia. A gente tem hoje, muito no Instagram, no TikTok, crianças usando essas redes sociais, e aí a gente vê vídeos que não tem nada a ver, assim, são frases mesmo que são bobas ou singelas assim, aos nossos olhos, mas a música que está tocando no vídeo tem conteúdos sexuais, ou explícitos, ou ali escondidos. Isso afeta até que ponto? Porque a gente falou que, né, uma criança que tem acesso a isso muito cedo vai ter problemas quando adulto. Essa parte da música, de estar ali ouvindo um trechinho, porque a gente pega alguns vídeos e vê que as crianças decoraram. Por mais que seja 30 segundos, as crianças decoram aqueles refrãos. Qual é o problema, a questão que vai trazer para essas crianças que estão tendo acesso a essas musiquinhas em vídeos singelos? A Marina Vasconcelos, da PUC, ela
ela relata o perigo que isso tem, e esse século que nós estamos, ele trabalha da seguinte forma: não é o explícito para as crianças, como é explícito para o adulto. Porém, ela vem de uma forma mais escondida, mas com o cunho de aguçar a criança para aquela área. Então, ela vem aguçando e trazendo na criança, no subconsciente da criança, que há um prazer a ser explorado. Né? E isso vai acontecendo e vai sendo trabalhado. As faixas etárias vai trazendo isso. E o perigo para uma criança é o aguçar. Né? Não é só ver. É por isso que eu falo sempre da questão de até pais assistindo filmes que têm pequenas partes em que acontecem poucas coisas. Né? Criança, quando a gente fala assim, é inocente, mas não é boba. Nós fomos criança um dia. Né? Tem crianças que ficam observando pais. Né? Então, a gente precisa entender que um vídeo, uma música, um toque aguça. Vocês acham que essas músicas, que as meninas, que eles estão dançando, de descer até lá embaixo, de rebolar, não aguça uma criança? Ela é um anjinho, não é aguçada? Nós já fomos crianças. O problema é se aguçar uma criança. E a mídia hoje, ela traz isso de forma escondida, subliminar, vamos dizer assim, para aguçar esse desejo na criança. Então, nós temos hoje crianças sexualizadas com 8, com 6, com 7 anos, que elas já rebolam, elas já têm atos que você olha e fala, Jesus, como ela pôde aprender isso? E, na verdade, ela não está fazendo aquilo por fazer. Ela já está fazendo exatamente de uma forma sexual, aguçada, porque dentro dela aquilo já está aguçado. Para ela partir para a prática, é muito pouco. O caminho já está muito curto. Então, hoje em dia, Lawane, é exatamente isso que a mídia tem feito. Né? É de forma escondida mesmo. Então, é prevenir, porque esse século vem trabalhando de forma escondida, sexualizando e aguçando as nossas crianças. Aí, desde o berço, viu? Não adianta olhar e falar, para criança de 6 anos, não. É desde o berço. Então, um pai que está aí ouvindo música secular, que vem sexualizando, denegrindo a imagem da mulher, o seu filho como bebê já está ouvindo isso. Né? Ele está começando a gostar das batidas, ele está começando a gostar daquilo, e às vezes, até no meio cristão, a gente às vezes não vigia e acontece. Né? Isso. Pastor, tem alguma coisa para colocar? Pastor Valdinho? Boa noite, paz. Eu queria entender sobre compulsão e pecado. Entendemos que pecado não é pecadinho nem pecadão. Mas há uma consequência maior de certos tipos de pecado, que tem pessoas que não levam isso em consideração. A compulsão, na verdade, ela já está lá no quesito vício. Né? A pessoa ela tem a compulsão porque ela está viciada. Isso já traz para ela o prazer e ela faz. E na área da compulsão, a pessoa já tem esse sentimento de que eu sou compulsivo, eu faço mesmo, eu repito mesmo, e é muito perigoso esse ponto. Né? Ele é aquele ponto mesmo do total denegrir da pessoa, de fazer de novo, assumidamente. O compulsivo, ele já é assumido. Então, ele faz mesmo e eu sou compulsivo, eu vou fazer, eu faço mesmo e eu sou assim. Então, é a pessoa que já assumiu e está levando isso. E é muito perigoso porque o compulsivo, ele costuma perder muitas coisas no caminho. Né? Ele perde a saúde, ele perde a família, ele perde muitas coisas por causa dessa compulsão que ele tem. Pastor Teófilo, tem alguma coisa para acrescentar? Lá, né? O que acontece? A compulsão ela já está declarando vício. Né? Então, o início do pecado é o seguinte, ele traz um prazer, mas depois ele traz a dependência. Então, antes eu faço por prazer, e depois eu faço por necessidade. Né? Porque aqui abre uma lacuna dentro da minha alma, que eu preciso daquilo para me preencher. Né? Eu conversei há pouco tempo com um viciado. Ele falou assim, não, eu sou viciado, pastor, só em cocaína. Né? E da minha idade, 50 e chegando aos 60.
E ele falou assim, olha, quando eu, né, tenho essa compulsão de usar cocaína, nada tem valor para mim. Nem família, nem meu carro. Eu desfaço de tudo, inclusive da minha roupa, do meu tênis, para satisfazer a minha dependência do vício. Então, por aí, os irmãos, dá para tirar o que é. Aquilo que vai no início e vai acontecer depois a consequência. É o que eu falei de Adão, né? Adão jamais poderia imaginar aonde aquilo ia levar ele. Como eu ou você. Veja, nós pecamos e não imaginamos aonde aquilo pode chegar, a consequência que aquilo pode trazer de destruição ao meu redor, não só da minha vida, mas ao meu redor da minha família, pela estrutura, pela hombridade, pela integridade, por tudo. Então a consequência ela é muito séria. É o que a pastora falou, né? Vai enchendo um caminhão devagarzinho, mas uma hora a conta chega. E uma coisa que eu falo bem claro para vocês: você não tem condição de pagar a conta. Você não tem condição de sair ileso, de sair bem de uma consequência compulsiva ou do pecado, ou de uma dependência da sua vida. Procure ajuda, procure apoio. Era para a igreja estar cheia hoje, estamos aqui em poucos. Por quê? Porque a maioria não está colocando em prioridade investir em você mesmo. Isso aqui você está investindo em você. O que você está ouvindo está entrando e está trazendo um enriquecimento, um fortalecimento para você do que você precisa do seu dia a dia, na sua rotina. Existe duas coisas que nós fazemos na vida, né? Toda pessoa faz. Ela junta coisa e ela perde coisas. Então imagina que tudo que você faz na sua vida, em todas as áreas, você investe, não é? Um casamento você investe. Você vai comprar um carro, você investe. Você tem filhos, você investe. Tudo que nós fazemos, logo, eu invisto. E o pecado, ele vem tomando, roubando o que você investiu. Ou seja, a pessoa vai conquistando e o pecado vai roubando. Ela vai conquistando e o pecado vai roubando. Então, imagina, você tem um casamento de 20 anos, o quanto você investiu. Primeiro no namoro, jantar fora, você pagou o sanduíche, investiu um monte de coisa. Deu presente, no Natal comprou presente, foi lá, fez o chá de bebê, fez o aniversário de 1 ano. Você investiu 20 anos nesse relacionamento. Aí você vai lá e divorcia. Quantas vezes você foi no mercado, pagou a conta? Quantos carros você comprou? Quantas vezes você ficou na fila de um médico? Quantas vezes você comemorou o aniversário? É investimento, gente, nós precisamos ver isso. Né? Quantas vezes você levantou cedo? Quantas vezes você foi na praia? Quanto você investiu nesse relacionamento? Quanto você investiu no seu trabalho? Quanto você investiu no carro? De repente você foi lá e perdeu. Aí você olha e volta, estaca zero. É mais ou menos assim, você investiu 20 anos num casamento, divorcia e volta lá. Era como se você voltasse lá nos seus 18 anos e não fez nada em 20 anos. Então o pecado ele tem esse cunho de destruir tudo o que você fez. Né? Então, por um lado, você vai construindo e o pecado, por um outro lado, vai destruindo. Chega no final da vida, você já viu uma pessoa que chega no final da vida e ele não tem nada. Não tem um casamento, não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada. Por quê? Porque da mesma forma que ele investiu para construir, o pecado foi retirando tudo que ele investiu. Isso é pecado. É você chegar numa altura da vida que você não tem nada. Tudo que você investiu para ter, o pecado te levou embora. Né? Próxima. Vamos lá. Irmãos, Boa aproveita noite. aí. Pastores, né, sobre traumas. Com relação a, por exemplo, quem se torna uma pessoa agressiva, né? Na infância, foi agredido. No caso de alcoólatra, drogados, o que traz essa questão? Seria hereditariedade? Teria algum trauma? Algo para ele buscar isso? Essa origem é muito difícil de responder. Você falar que é um trauma que me levou ao alcoolismo, né? Eu acho que não existe um fator específico de eu trazer um raio-x em cima disso aqui,
Pode ser vários fatores de consequência que o próprio adversário vai trabalhando na vida da pessoa, né? Então, levando a esse ponto. Boa noite, a paz. Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso durante as outras respostas, mas eu queria entender o ponto de vista de vocês em relação ao pecado de Adão e por que isso ainda reflete em nós até hoje e como de fato é que a gente se livra disso e quando? Adão é o início, irmão. Então, seu início, tudo está ali, Deus né, do começo. Então, está vindo de lá para cá, desencadeando isso tudo. Amém? Então, por exemplo, como você foi gerada? Você está iniciando algo para o seu futuro, com o seu marido, com a sua família, entendeu? Então, as consequências das suas atitudes vai trazer isso tudo para aquilo que vai vir em gerações através de você. Amém? Então, a consequência dele lá atrás, vem essa consequência até hoje. Amém? Como a sua vai gerar até a vinda de Cristo nas gerações futuras que vai vir através de você. Talvez, vou falar de uma maneira genética, né? Seu filho vai ter o seu nariz igual os seus olhos, ou sua mão, ou o seu andar, mostrando isso tudo, que nós podemos ter esse poder nas nossas mãos que Deus nos deu. Amém? E essa questão de justificativa que o senhor falou, né, pastor? Muita gente fala assim, mas é tudo culpa de Adão, é tudo por culpa de Eva. Até hoje a gente vive isso por causa deles. É entender o que o pastor falou, não é justificar. Porque se eu fosse Eva, eu faria a mesma coisa que ela fez, né? Se qualquer um homem que está aqui fosse Adão, com certeza faria o mesmo que Adão fez. Então, é olhar e falar assim, olha, nós faríamos a mesma coisa. Não foi porque foi Eva, não foi, né, porque foi um ou porque foi o outro. Nós, naquele lugar, faríamos a mesma coisa. Naquela situação que eles estavam, nós faríamos a mesma coisa. Temos condição de ser esse Adão hoje, de ser essa Eva hoje, irmão. Sai, pecado. Dá um belo meme. Vai lá. Bom, Jesus morreu no madeiro pelos pecados dos homens, certo? Ali ele, só complementar aqui uma ideia, quando a gente tem, pela fé e pela graça, quando a gente crê nele, a gente é justificado e tem os nossos pecados perdoados. Porque eu me lembro, na palavra tem 3 pecados que não há perdão. Como que funciona isso? Aleluias. É o que a gente falou agora mesmo da limitação, né? Que não existe realmente perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É pela proporção, eu acredito, do qual ele opera em nós e através de nós. Amém? Então, veja que na época do Velho Testamento, né, não existia essa possibilidade, né? O Espírito Santo ele trabalhava de uma maneira limitada, um modo simples de trazer aqui o objetivo, né? Então ele vinha, operava e voltava. Agora não, com a morte de Jesus, ele veio para cumprir a vontade de Deus, morando em nós, perpetuando dentro de nós, tá? Então você pode falar assim, nossa, se eu morasse com Jesus, na casa com Jesus, Maria sendo a minha mãe, eu não ia pecar. Você tem o Espírito Santo que está dentro de você e ainda aí pecamos. Então, o que Deus não aceita, realmente é recusável, é essa blasfêmia. Só que essa blasfêmia é uma polêmica muito grande daquilo que realmente pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo, amém? Acabou, gente? Sobre o pecadinho, pecadão, eu gostaria de fazer uma pergunta. O pecado, você pede perdão, Deus te perdoa. Aí tem a consequência do pecado, é o que eu imagino. Então, assim, uma pessoa que vai lá e rouba uma barra de chocolate, pediu perdão, Deus perdoa. O estrupador vai lá e estrupa uma criança, ele pediu perdão, Deus vai perdoar. A consequência é a mesma? Não. A justiça de Deus, ela é implacável. É algo... Você já imaginou bilhões de pessoas e Deus não vai ter nada preso com ninguém? Então, vai chegar diante,
bilhões de pessoas diante do trono branco, e um podia falar do outro, não, não, Deus não tem nada preso com ninguém, dessa justiça implacável. O que vem sobre nós, o perdão, né, é uma consequência que vai trazer um enriquecimento para você, uma maneira de moldagem na sua vida, de um novo nascimento, amém? Daquilo realmente que, por exemplo, vou citar um exemplo para você aqui, existe uma queda, então eu caí com a bicicleta parada, mas eu caí com a bicicleta a 20 km por hora, então a consequência é diferente aí pela velocidade que eu estava. Assim também é a consequência do pecado, né? É claro que o importante para Deus não é simplesmente o pecado, mas é se você está disposto a levantar e assumir, como a mulher que o Vitor trouxe aqui, né? Então, eu estou aqui, eu não vou fugir, não vou fazer, eu fiz e aconteci e quero melhorar a minha vida. Se a gente pudesse ilustrar Respondeu aí? isso, né? Se a gente pudesse ilustrar isso, pastor, para Deus tudo bem, pecado Ele perdoa, tá? Mas vamos ilustrar aqui rapidamente. Ô pai, ó, aquele travesseiro ali, ó, fiz um furo aqui e soltei uma pena e a pena voou. O senhor me perdoa? Tá bom, meu filho, não tem problema, só que você vai lá e pega a pena e põe no lugar. Beleza, você vai lá, pega a peninha e põe no lugar. Nossa, pai, de novo, ó, eu rasguei o travesseiro aqui, só que dessa vez as penas tudo saiu voando. Não, meu filho, não tem problema, eu te perdoo. Ó, mas você vai ter que limpar essa bagunça que você fez aí, ó. Vai lá e pega as penas de novo e põe dentro do travesseiro. Então, o pecadão é isso, né? A consequência é muito maior, né? Diante dos olhos humanos, para nós temos que consertar as coisas. Deus perdoou, maravilha. Mas quando nós pecamos diante dos olhos humanos, nós temos que consertar aquilo que nós pecamos. E como é que nós consertamos um pecadão? É mais difícil de consertar do que um pecadinho, né? Eu falei mal do irmão, você me perdoa em nome de Jesus? Ah, tá bom, irmão, ó, tá bom. Mas você cometeu algo sério, cara, como é que eu conserto isso? Então, isso que é o pecadão. Para Deus é igual, mas para o homem, para consertar, porque tem que consertar, irmão, não tem jeito. Esses dias tem um irmão que nos procurou, que ele é muito violento e ele agredia a esposa. E ele se afastou dos caminhos do Senhor e voltou a agredi-la. E ela procurou a polícia e denunciou. Ele teve que sair de casa e não pode chegar perto da esposa. Só que detalhe, ele era doido com a mulher. E agora ele não pode chegar mais perto dela. Aí sabe o que aconteceu? Ele voltou para a cocaína. Foi aniversário dela esses dias, ele falou, aí ele ligou para a filha e falou, posso ir aí? Aniversário do filho. Posso ir aí para a gente cantar os parabéns? Não, pai, o senhor não pode vir. Aí ele não aguentou, chegou na porta, a polícia veio, tirou ele e falou assim, ó, tantos quilômetros de distância. Consequência. Isso é consequência. Escreve para não esquecer, Amém. Paz do Senhor. Meu nome é Walina. Então, não sei se o pastor respondeu, mas eu queria saber até que ponto essa consequência acaba ali. Vamos supor, eu pequei e como que eu sei que o que eu estou vivendo é consequência do meu pecado? Ou até quando que eu vou viver essa consequência? É como ele disse, é até eu me consertar, ou sempre vai vir ele na minha mente, isso é consequência do meu pecado. Até eu vou viver o resto da minha vida pensando que eu estou ainda pagando o meu pecado, ou tem um momento que eu sei que eu já paguei. Amém. Eu vejo que essa parte você se sente concretizado, né? Realizado naquela área. Só que a maioria é perturbada pelo adversário, né? Quer dizer, o adversário tenta acusar, trazer aquilo à tona de novo de uma coisa que você já pagou, entendeu? Então, se você se sente tranquila, realizada, perdoada daquilo, pronto. Se vai vir a consequência ou não, ela vai trazer nada mais do que enriquecimento na sua vida. Amém? Porque, mesmo que seja um tratamento que Deus vai trazer, sempre, irmão, não esqueça disso.
é para o seu bem. Deus não tem pensamentos maus para ninguém. Sempre é pensamentos de bênção, de realização, para nos levar para a eternidade, para o reino dele. Amém? Aleluia, para viver com ele. E não realmente de trazer uma consequência de expurgar, ou de rejeição, ou de permanência naquilo que você fez. Amém? Respondeu? Parece que não, hein? E nessa Como hora... é que é seu nome mesmo, moça? Walina. E nesse momento de consequência, de sofrer a consequência, há necessidade de ter maturidade. O que acontece com muita gente? Na hora que vem a consequência, a pessoa é imatura. Na hora do pecado, era adulto, foi lá e cometeu. Mas na hora da consequência, tadinho de mim, eu nem fiz isso tudo. Não, mas isso tudo que está acontecendo... Não, seja maduro. Viva a consequência, porque se você ser maduro na consequência, você vai aprender e não vai fazer de novo. Agora, quem é imaturo na consequência, o que ele vai fazer? Vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Então, eu tenho que ser maduro. Maturidade. Isso aqui é consequência do que eu fiz. Eu vou colher o que eu semeei, porque eu plantei. Agora, eu vou colher, vou ser adulto para poder colher, porque na hora que você for fazer de novo, você vai falar, faço nada, eu sei o que eu colhi. Isso é maturidade. O imaturo não. Ele nega a consequência e faz de novo. Amém?